O ministro da Saúde, Queiroga, quando questionado sobre um passaporte sanitário, sobre imposições, sobre não vacinados, foi contrário e disse uma frase que virou inclusive um lema, uma frase de guerra entre negacionistas, que é: eu prefiro perder a vida do que a liberdade. E bem, essa frase, claro, evidentemente, levada para a letra não faz sentido, mas ela expressa um pensamento e entra no centro de uma discussão muito importante, que é a discussão do ano, não só desse ano, mas do ano passado também, que é liberdade. O que é liberdade e em que condições é justo ou não limitar a liberdade de uma pessoa em prol de um bem maior, como, por exemplo, a vacinação, como, por exemplo, evitar contágio de uma pandemia. Então, esse vídeo vai fazer uma breve explicação, tanto do ponto de vista filosófico quanto histórico, sobre esse tema, para ele poder entender que, na verdade, aqueles que dizem defender a liberdade, que querem a liberdade, o que mais eles querem é uma escravidão confortável. Então, você quer entender isso? Fique por aqui. Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política, um canal formado por cientistas que buscam ensinar biologia e outras ciências, mas também ensinar a sua aplicação, ou seja, defendendo políticas públicas especialmente voltadas para a conservação ambiental, saúde pública, melhoria da educação e nosso sistema político. Se interessou? Então se inscreva, ative o sininho, entre nos links que está na descrição ou entre nos comentários. Agora você já fez tudo isso, então vem comigo. Olá pessoal, eu já quero desejar a todos que o próximo ano seja um ano muito melhor do que esse, que a pandemia, melhore, se não até mesmo acabe, seus sonhos, suas vontades se realizem no ano que vem, que a gente tenha uma mudança de paradigma, que as coisas comecem a darem perspectivas realmente melhores. Tá? Eu agradeço, evidentemente, todo o apoio até aqui. E pois bem, eu não poderia então deixar de terminar o ano falando sobre esse tema, liberdade. E liberdade aqui, em todos os aspectos, o que a gente pode chamar de liberdade, em que situações é coerente limitar a liberdade e assim por diante. Tá? Então, nesse vídeo, primeiramente eu vou fazer uma pequena análise filosófica, mais rápida, tá? Porque eu não sou filósofo, o canal não é de filosofia, então não quero aqui cometer nenhum erro grave, já peço perdão aos seguidores filósofos, que podem se sentir, mas poderia ter falado isso e aquilo. Claro, mas não caberia num vídeo desse tamanho. E depois vou fazer uma análise histórica e científica do porquê você precisa, por exemplo, de uma obrigação de vacinação ou de uma restrição a não vacinados, uma pandemia ou coisa e tal. Então vamos lá. Então, primeiramente, antes de entrar na frase, acho que é bom a gente pensar um pouco no que é a palavra liberdade, o que significa liberdade. Liberdade é um valor, é um princípio, é um desejo que sempre existiu na humanidade. A gente tem registros históricos de milhares e milhares de anos. E principalmente, falando aqui de uma perspectiva ocidental, digamos assim, ou que uma herança clássica, para ser um pouco melhor, a liberdade, basicamente, ela começa com um contraste ao oposto do contexto da condição de escravo. Então, um homem livre, ele não é um homem escravizado. E é claro, nós temos uma visão, principalmente por causa da escravidão negreira, bem preto e branco nesse assunto. É claro que com certeza ela foi horrível, mas historicamente falando existiam algumas nuances, tá? Só para dar um exemplo, houve na história vários escravos que tinham uma condição muito melhor do que homens livres. Então, por exemplo, você tinha os gladiadores. Para quem não sabe, até principalmente a revolta do Espartacus, os gladiadores eles eram basicamente astros. Eles tinham uma equipe, eles tinham nutricionistas, eles tinham investidores, eles tinham mulheres e eles recebiam dinheiro. Tá? Era muito parecido, por incrível que pareça, claro, respeitando ali questões históricas, com nossos lutadores MMA. Tá? Tanto que dificilmente um gladiador era realmente morto numa luta. Principalmente os grandes, Talvez o que começou agora e tal, que tivesse acabado de entrar, ele poderia ser morto. Mas aqueles que já tinham uma certa fama, não, porque tinha investidores neles. Tá? Era tanta a fama deles que muitos homens livres pediam para virar gladiadores, porque a vida era muito melhor do que ser pobre passando fome. Tá? Porém, é claro que essas são as exceções, mas elas existiram, ok? Mas então vamos pegar o padrão que a gente imagina do homem livre e do homem aqui com H maiúsculo, tá? E o homem escravizado. A diferença entre os dois, óbvia, é que o escravo ele tem um dono.
E esse dono faz o que quiser com esse escravo. Ele é propriedade desse senhor. Só que existem outras diferenças que são pouco lembradas. O homem livre, ele tem obrigações que o escravo não tem. O homem livre tem que pagar imposto. O homem livre, ele é obrigado, quando convocado a uma guerra, de aceitar essa convocação. Caso contrário, ele vai entrar como um criminoso. Um crime de traição, pode ser preso. O escravo não. Mesmo isso, historicamente mesmo em casos de guerras, quando era-se convocado escravos para a guerra, isso era dado como uma moeda de troca, em troca da liberdade dele. Então o escravo tinha a opção de ir para a guerra ou não. E claro, ele não pagava imposto porque não tinha dinheiro, né? Pelo menos a grande maioria. Existiam sim escravos com dinheiro, mas isso é para outro vídeo. Então você tem uma diferença interessante de que, por mais que o escravo tivesse um dono e não pudesse fazer suas próprias vontades, o escravo ele não tinha responsabilidades. A única, ou pelo menos a única responsabilidade dele era obedecer ao seu senhor, né? O homem escravizado. Isso é interessante porque, imaginando um caso, né, que existiu também, mas é claro que era raro, de um senhor benevolente. Então o escravo ele vivia numa condição ali de paternalismo, em que você tinha alguém que cuidava dele, alguém que era responsável pela vida e bem-estar desse outro ser humano. Enquanto que um homem livre ele não tem isso. Um homem livre ele é responsável sobre sua própria vida. Se dá certo, se dá errado, ele não tem a quem culpar, porque é ele que toma as decisões. Tá? E como eu falei, ele tem cobranças. Né? Existe, tem democracias, outras cobranças, como votar, como participar do exercício militar, etc, 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 etc. Ok? Então, essas duas diferenças, elas são tão reais que vários filósofos também colocaram que a liberdade ela está intimamente ligada a responsabilidades e obrigações. Como, por exemplo, disse George Shaw, a liberdade significa responsabilidade. É por isso que a maioria dos homens tem medo. Inclusive a obra do Dostoiévski, né, dos irmãos Karamazov, discute justamente isso, como que a liberdade ela implica também em tomar decisões e assumir as consequências disso. Aliás, toda a filosofia clássica ela coloca que a liberdade não é só você não ter um senhor, mas também você ter domínio próprio. É você controlar suas próprias paixões, digamos assim, seus próprios desejos. Tá? Como diria Goethe, por exemplo, das forças que amarram todas as criaturas, quem se supera encontra a sua liberdade. Então, veja bem, a liberdade, no sentido, na filosofia clássica mesmo, ela não é simplesmente você fazer tudo o que você quer. A liberdade representa também você ter responsabilidade. Tem também de você ter autocontrole. Tá? Então, a gente até pode brincar, né, pegar um termo que é muito comum, pessoas de direita, conservadores falarem, né? Eu quero liberdade, não libertinagem, né? Ou usando uma terminologia melhor, liberdade e não irresponsabilidade. Bom, indo nesse caminho, existe uma história bíblica que ela fala bastante sobre isso. Eu acho muito interessante. Não importa se você tem fé, acredita na Bíblia ou não, isso pouco importa. O importante é a lição que ela trata. E essa história está bem no começo, né? Está em Êxodo e também no restante dos livros chamados do Pentateuco, né? Ou do Torá para os judeus, que é a história da saída dos hebreus do Egito, né? Segundo a Bíblia, os hebreus, os descendentes de Jacó, foram escravizados pelos egípcios. E aí Deus levantou Moisés para libertá-los. Daí todo mundo conhece a história. Só que a segunda parte é menos conhecida. A história fala, né? A Bíblia fala que por castigo, Deus fez com que os hebreus perambulassem pelo Sinai até chegar à Terra Prometida por 40 anos. Durante esse tempo, eles tinham que lutar e guerrear praticamente diariamente para poderem sobreviver. Na Bíblia conta que sempre que aparecia um obstáculo, seja uma guerra, ou às vezes faltava carne, faltava água, faltava não sei o quê, os hebreus eles começavam a reclamar para Moisés e falar que o tempo do Egito era melhor. E chegavam a falar, mas no Egito a gente tinha abóbora, a gente tinha cebola, a gente não tinha sei lá o que, a gente tinha covas, a gente tinha casa. Então, os hebreus, na história, eles achavam tão difícil a vida de um homem livre, e naquele momento histórico, realmente, pessoas livres tinham que lutar o tempo todo, né? Era um período de muitas guerras e violência. Eles achavam que o preço, então, da liberdade era maior, pelo menos em alguns momentos, do que o preço de ser escravo.
Tá? Claro, você pode dizer que eles estavam tendo uma questão de nostalgia, eles estavam idealizando o que eles viveram no passado, pode até ser verdade, mas não muda o fato que realmente naquele contexto, naquele momento, eles realmente estavam achando que ser livre era pior do que ser escravo, porque ser livre implicava algumas responsabilidades e principalmente muita luta, coisa que como escravo eles não tinham. Então isso é uma coisa interessante de se pesar, que diferente do que as pessoas imaginam, liberdade não é algo tão fácil assim, ou tão bom assim. Ela tem um preço, tá? Que a maioria das pessoas não quer ter. E pois bem, vamos então discutir da aplicação da frase que deu origem a tudo isso, né? Melhor perder a vida do que... melhor perder a vida do que a liberdade. Essa frase é muito engraçada, né? Porque se você levar lá ao pé da letra, ela lembra muito a frase do Chaves, né? Prefiro morrer do que perder a vida, né? Porque se você morre, você não é livre, né? Porém, essa frase dá para você torná-la mais literal, mais direta, com é melhor morrer do que viver como escravo, tá? E eu já usei essa frase de qualquer forma, a primeira versão, essa segunda, é muito bonita, eu mesmo já usei ela, imagino que você também já deve ter usado em algum contexto da sua vida, ou já pensou usar. Porque ela realmente exprime um valor muito interessante, de que eu prefiro realmente morrer do que viver como um escravo, do que ter uma vida, para mim, considerada indigna. Só que, qual é o contexto da aplicação dessa frase? É sobre, simplesmente, o passaporte de vacinação. Ou seja, de criar algumas restrições para aquelas pessoas que não se vacinaram por opção, tá? É só isso. Ninguém está falando de criar uma marca da besta e marcando as pessoas. Ninguém está falando de criar campos de concentração para as pessoas não vacinadas. Nada disso. É só isso, né? E é engraçado ainda mais as pessoas que repercutiram essa frase, que concordaram com essa frase, porque a grande maioria delas são pessoas que defendem, por exemplo, a ditadura militar ou qualquer outra forma de ditadura. Então, você já percebe que são pessoas que não têm muita noção do que quer dizer liberdade, né? Elas acham que obrigar a pessoa a se vacinar é uma ditadura terrível, mas você ter literalmente uma ditadura para elas não é ruim se é a ditadura que elas querem. E por que isso, né? Se você for pensar, é porque no fundo elas realmente não querem liberdade. O que essas pessoas querem é não terem responsabilidade, tá? Ou as responsabilidades que elas não querem. São pessoas que eu não gosto de me vacinar, então eu não quero me vacinar e eu quero que líderes não me imponham a vacinação. Assim também, essas pessoas, por exemplo, elas não querem, muitas delas, elas são reacionárias, elas não querem ver um casal homossexual, por exemplo. Elas não querem ver pessoas de esquerda, elas não querem ver na TV, na internet, coisas que elas escolhem ideologicamente, piadinha com a religião dela, etc. E aí o que ela quer? Ela quer ser protegida disso. Então veja, ela tem uma visão paternalista, mas um paternalismo, é claro, que as proteja das coisas que elas não gostam, inclusive de se vacinar obrigatoriamente. Então veja, elas não querem realmente liberdade, em nenhum aspecto. Elas querem uma escravidão, mas a escravidão com um senhor benevolente, que na cabeça delas, por exemplo, seriam os militares, seria o Bolsonaro, seria qualquer outro. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas pedem liberdade, mas elas não querem liberdade. De fato, elas não querem em nenhum aspecto. O que elas querem é um ambiente confortável. E para isso, se for necessário um ditador benevolente na cabeça delas, isso é o suficiente. Por quê? Se a gente for pensar uma questão de lógica, é óbvio que num contexto de pandemia, você abrir um pouco a mão de algumas das suas liberdades, por exemplo, de você não tomar uma vacina, né, é um preço pequeno a se pagar. E é um preço como tantos outros que você paga para ser livre. Como eu acabei de falar, você pagar impostos, você ter que ser convocado a uma guerra, você cumprir outras obrigações legais como votar, etc. Tá? Então todos nós temos que abrir mão de certas coisas, temos que nos sacrificar em algumas coisas para sermos homens livres. Tá? Sempre foi assim, a liberdade sempre teve algum preço. Tá? Só o escravo, que literalmente ele só sofre por ser escravo, mas ele não tem nenhum preço a pagar para ser escravo. Então, isso que é interessante. Então, fica bem claro quando nós entendemos e esmiuçamos isso, que quem pede liberdade nesse contexto não quer liberdade, ela quer uma escravidão benevolente. Bom, essa parte ficou um pouco mais longa do que eu esperava, mas então vou ser bem direto, porque o restante vocês já devem imaginar, né? Primeiramente, para que precisamos de uma vacinação obrigatória, né? Ou de alguma coisa parecida com isso, como por exemplo, fazer um visto para
passaporte para vacinados, fazer restrições a não vacinados, etc. Porque nós precisamos alcançar uma unidade coletiva. Unidade coletiva, ou unidade de rebanho, um pouco conhecida, é quando o número de pessoas imunizadas, sejam por ter tido a doença naturalmente ou por ter sido vacinada, é o suficiente para praticamente impedir a circulação do vírus. É quando há tantas pessoas já imunes que se uma pessoa pega o vírus, é contaminada, ela vai se encontrar só com pessoas vacinadas e aí morre ali a contaminação. Ele tem no máximo surtos regionais. Tá? O número para se alcançar essa imunidade coletiva varia para cada vírus e contexto, porque vai depender do nível de contágio desse vírus, o vírus, bactéria, qualquer que seja o agente etiológico no caso, mas vamos falar só vírus para ficar mais fácil. As condições ambientais, se está muito frio, se está quente, se venta muito, se as pessoas são muito grudadas umas nas outras, quais hábitos as pessoas têm, etc. Tá? Então isso vai variar. Então, com 40%, 50% é o suficiente para o vírus se espalhar mais, quando é, por exemplo, um agente etiológico mais pesado, digamos assim, um vírus mais pesado, ou como pode ser algo que é muito contagioso, então talvez precisa todo mundo ser vacinado. Por exemplo, é o caso do sarampo, né, em que ele é tão contagioso que não existe como separar. Todo mundo se vacina apenas para ter uma versão mais branda da doença. E é importante, mesmo assim, mesmo que talvez não consigamos evitar a circulação do vírus, é importante todo mundo estar vacinado. Por quê? Porque algumas pessoas não podem se vacinar, né, que têm alergia, pessoas imunocomprometidas, ou a vacina vai ter um efeito muito baixo nelas. Isso é normal, não é só com Covid, serve para todas as outras doenças. Pessoas mais velhas, pessoas, como eu falei, problemas no seu sistema imunológico, pessoas com algumas condições genéticas, etc. Tá? Então há pessoas que não podem ou a vacina vai ter pouco efeito nelas. Então quando você deixa de se vacinar, você não só está deixando de se proteger, como você está expondo essas pessoas, ainda mais se você morar ou ter contato constante com pessoas nessas condições, ok? E o principal quanto menos pessoas vacinadas, seja para alcançar a imunidade de rebanho ou não, mais o vírus vai se multiplicar. E quando a pessoa não está vacinada, a carga viral dela é maior, ou seja, o vírus se multiplica mais no corpo dessa pessoa. Isso já é mais confirmado. Se isso ocorre, o vírus tem mais facilidade de ter uma mutação que pode fazê-lo superar as vacinas. Então, quando as pessoas não se vacinam, elas abrem a possibilidade do vírus ter uma mutação e superar a vacinação. Então, por isso que eu preciso da vacinação compulsória, por isso que eu preciso, por exemplo, preciso de uma vacinação obrigatória. Tanto que, por exemplo, nos Estados Unidos atualmente, os casos com o Omicron estão explodindo, só que ela está matando praticamente só, né? Claro, teve alguns casos também, infelizmente, mas praticamente só pessoas e crianças não vacinadas. Então, se nós queremos não ter mais mortes, ou ter poucas mortes, e principalmente poucas internações, né? É importante que todos se vacinem. Por exemplo, essa última variante, a Omicron, ela, pelo visto, aparentemente, é o que tudo aponta, ela consegue superar a primeira defesa, né? Consegue superar os anticorpos das vacinas, mas ainda assim a vacina consegue fazer um efeito ali para reduzir os sintomas que esse vírus vai causar. Então as pessoas que são infectadas com Omicron, quando estão vacinadas, têm uma chance muito menor de adoecer, de ter sintomas mais graves e aí precisar ser internada ou vir a óbito. Então, entendendo a importância disso, a gente pode ver a questão histórica. E aí que está uma coisa interessante, né? Quando é que surgiu essa ideia de vacinação obrigatória? Não é de hoje, tá? A ideia da primeira vez da vacina começou na China, inclusive no século XVII, quando se inalava frascos que tinham um pedaço de varíola, se tinha uma doença mais branda e que causava uma imunidade. Esse conhecimento se espalhou pelo mundo e chegou inclusive nos Estados Unidos. E olha que interessante, o general George Washington, né, que vai ser o líder que vai levar a independência, né, na própria independência ele exigiu que todas as tropas se fossem dessa maneira vacinadas contra a varíola. Depois, né, há o surgimento da vacina propriamente dito pelo Edward Jenner, e aí você começa a ter obrigações pelo mundo. Na Itália, por exemplo, pela Elisa Bonaparte, na Inglaterra, em 1953, em País de Gales, também contra a varíola. E nos Estados Unidos, inclusive, houve mais 3 mandatos de vacinação compulsória desde 1970.
tá? E assim se espalhou pelo mundo. Então veja, os primeiros atos de obrigação de vacinação foram em países como Estados Unidos, Inglaterra, Itália, País de Gales, etc. São países democráticos, países liberais, mesmo nessa época. Então veja, associar vacinação obrigatória com ditadura, não, vai começar agora, Hitler começou vacinando pessoas, sabe? Isso é completamente sem base histórica nenhuma e nem base lógica, tá? Não há, inclusive, a maioria das ditaduras foram irresponsáveis, tá? Em relação à pandemia. Eu vi muita gente com isso falando que as ditaduras vão se dar melhor porque eles podem tomar decisões mais radicais, e não é assim. A China foi mais uma exceção do que um exemplo. E lembre-se, né, a China foi irresponsável no começo com a pandemia, né, e depois começou a fazer quarentenas pesadas, etc. E até hoje ainda é discutível os dados dela, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, apesar que quando eu fiz o vídeo muita coisa ainda não tinha saído na mídia, né, publicamente. Então algumas coisas ali eu mudaria, mas vocês podem ver depois. Pois bem, né? E a gente tem só que, falando em ditadura, olha que interessante, a ditadura militar, ela continuou com as vacinações obrigatórias que já existiam no Brasil, né? Apesar que teve várias pandemias e epidemias que a ditadura militar foi responsável, tentou esconder dados e tal, não estou aqui tentando passar de maneira nenhuma imagem positiva da ditadura militar, mas até os militares, em alguns contextos, em alguns anos, foram responsáveis. Então, para quem acha que só uma ditadura militar vai impedir de você ter uma vacinação, eu preciso dizer que isso pode ser um tiro no pé. Pois bem, então resumindo, quando as pessoas falam que você não me obrigar a vacinar é ditadura, é escravidão e não sei o que, isso é apenas uma narrativa. É apenas a pessoa estar querendo se colocar no centro de uma grande conspiração e dando valor nobre a uma atitude irresponsável dela. Tá? Essa pessoa não está pedindo liberdade, ela está pedindo irresponsabilidade. Tanto que muitas dessas pessoas defendem ditaduras, como a ditadura militar, porque imagina que nessa ditadura ela vai ter uma vida mais confortável, ela vai ter uma escravidão mais confortável. Tá? Quem realmente quer liberdade entende que liberdade pede responsabilidade e pede sacrifícios. E um dos sacrifícios da liberdade é às vezes abrir mão parcialmente e temporariamente da liberdade para proteger a própria liberdade. E para ter liberdade eu preciso estar vivo, eu preciso ter saúde. Então sempre que uma pessoa vir com esse papo, saiba que ela está apenas se auto-enganando e tentando enganar outras pessoas. O que ela realmente quer é uma escravidão. Ok? Então é isso. Agradeço por tudo até aqui. Que tenha uma ótima passagem para o ano novo e que o ano 2022 nos traga muitas outras boas coisas. É isso. Valeu, falou e forte abraço.